Seguro é o presente de todos, mas Ventura acredita que vai governar. A consagração de António José Seguro confirmou o favoritismo das últimas 3 semanas, mas o começo da caminhada que agora termina em Belém foi tudo menos fácil. Ora, vejam uma coisa que eu digo. Ele recebeu todos os votos anti-Ventura. Os seus votos, os que eram mesmo para si, foram os da primeira volta. Porque esses é que foram para ele. Havia muitos concorrentes, 11. Ele era um dos 11 e recebeu os votos que lhe eram dirigidos e que lhe foram devidos, e muito bem. E ganhou na primeira volta. Agora, estes votos da segunda volta não são os dele. São de toda a gente contra Ventura. Os dele continuam a ser mais ou menos da primeira volta. Talvez mais um pouco. Assim como o Ventura teve na segunda volta muito mais votos do que teve na primeira, não é? Mas mesmo assim, os votos e é preciso dizer a verdade, atenção, que eu não estou aqui para mentir, eu não sou manipulador como as rádios, televisões, jornais e muitos comentecos. É preciso fazer as contas e eu faço-as. As contas são o meu métier, sempre foram, porque sou professor de matemática e engenheiro mecânico, e contas é coisa que eu sei fazer. E realmente, vejam bem, apesar de Ventura ter subido muito na segunda volta, mesmo assim teve menos votos do que teve Seguro na primeira. E esses votos de Seguro na primeira é que eram os votos do Seguro. Os outros votos todos que ele agora recebeu não eram dele, mas os da primeira volta, sim. Assim como Ventura na primeira volta, sim. Então e na segunda volta? Os votos de Ventura não são de Ventura? São, porque nenhum partido deu a confiança de voto em Ventura. Ou seja, Ventura continuou a ir sozinho, sem apoios de mais ninguém. Se houvesse uma divisão de partidos, vejam se percebem o que eu digo, se houvesse uns partidos a apoiar Ventura, outros partidos a apoiar Seguro, aí podíamos ficar sempre na dúvida. Bem, estes votos na segunda volta também não são de Ventura, são de Ventura e mais dos partidos que o apoiaram. Simplesmente ninguém apoiou Ventura. Ou seja, ele vai à segunda volta exatamente com os mesmos apoiantes que tinha na primeira. E mesmo assim teve mais votos, porque houve pessoas com certeza que ficaram em casa da primeira volta e não ficaram em casa da segunda porque viram que, tinham que votar mesmo. E então ele teve mais de 300 e tal, 1000 votos. Mas mesmo assim ficou abaixo dos votos de Seguro na primeira volta. Por muito pouco, mas ficou abaixo por 25 mil votos. Portanto, foi isto que se passou e nada mais. Diário das Beiras diz que o candidato do centro-esquerda venceu com larga maioria num país onde a direita tem 2/3 no Parlamento. Tem 2/3 no Parlamento e tem 2/3 das pessoas são de direita. Mas votaram no Seguro por pressão, por manipulação cerebral e porque têm ódio a Ventura. Têm ódio àquilo que os poderia salvar desta porcaria, desta corrupção de 50 anos. Têm ódio. Pronto, o que é que a gente há de fazer? Não se pode fazer nada. Esmagadora vitória, diz ele, que é esmagadora vitória pessoal. E eu digo esmagadora vitória, pode até ser, porque são 2/3 contra 1/3, é verdade, mas não é pessoal de Seguro. É impessoal, porque não votaram nele, e do anti-venturismo, do anti-Ventura. Não do Seguro. As pessoas não votaram no Seguro. Votaram aqueles que votaram na primeira volta e poucos mais. Tudo o resto foram todos os outros que odeiam Ventura. Portanto, o Seguro ganhou, caiu-lhe um bamburro de sorte em cima. Ganhou porque votaram nele contra o Ventura. Se fosse um queijo da Serra, no lugar do Seguro, ganhava o queijo da Serra com 3 milhões e tal de votos. Percebem? É tão ridículo isto. Quer dizer, temos um Presidente da República que não foi eleito pelos votos que lhe foram dirigidos nem pela confiança das pessoas que nele votaram, mas sim para fugirem ao Ventura. Ele recebe os votos das pessoas que queriam fugir de Ventura, queriam que Ventura não fosse, como eu já disse isto várias vezes, que não fosse Presidente da República. Portanto, isto é um fraco remedeio, isto é uma fraca vitória, é apenas uma vitória moral. É dizer, eu ganhei porque as pessoas votaram em mim para fugir do outro. Só isso, mas isso não é grande mérito, pois não. Eu até digo, nem é grande, nem é pequeno, é que não é mérito nenhum, quer dizer. Condutor bêbado, drogado e sem carta causa acidente em fuga à GNR. Não é só política também, temos que falar destas coisas de vez em quando. E depois diz em cima, atenção que isto é do Correio da Manhã, e diz em cima, estrangeiro de 32, deve ser anos, foi detido por condução perigosa pelas ruas de Matosinhos. Estrangeiro, ai meu Deus, o que eles foram dizer, vão ser todos presos, vão levar uma multa de 3.750 euros, como queriam pregar a mim essa multa. Claro que eu recorri e aquilo foi arquivado. Este jornalismo já vai levar uma multa por publicar que o criminoso era estrangeiro, não podem dizer isso.
Não podem. Não há criminosos estrangeiros, nem étnicos, muito menos étnicos. Isso é que não há nenhum, não é? Em Portugal, apesar das cadeias estarem a abarrotar de uns e de outros, não é? Mas não há. Se é criminoso, meus caros, vocês têm que dizer que é ou que é português, ou não dizem nada, ou dizem que é português e, de preferência, têm que dizer que é do Chega, se for do Chega, ou se conhecer alguém que tenha contactos com alguém do Chega. Portanto, digo assim, é português e conhece um tipo que é do Chega. Portanto, aí fica logo no título da notícia. Os portugueses colocaram-nos no caminho para governar este país. André Ventura reage à derrota. E ninguém pode negar. É verdade, leiam. Os portugueses colocaram-nos no caminho para governar este país. Então agora digam-me lá, quem é que vai ter mais votação do que 33,2% em Portugal? Quem? Isto foi mais que a AD, teve. Em número de votos não, mas também não podia ser porque votaram menos 800 mil pessoas nesta eleição do que votaram para as legislativas. Não é? É sempre assim, digamos, a abstenção nas eleições presidenciais é sempre esmagadora. Só há uma maior do que essa, que é nas eleições para o Parlamento Europeu. Essa ainda é maior. Mas as eleições para Presidente da República, presidenciais, têm uma abstenção tradicionalmente maior do que as legislativas. Então, vejam, portanto, não teve mais votos em número de pessoas, porque também não foram votar esse número de pessoas. Nunca podia ter, não é? Lá está outra manipulação estúpida da comunicação social. Está bem, teve mais percentagem do que teve a AD, ok, mas não teve mais votos. Então, se as pessoas não foram votar, como é que podia ter mais votos? E obrigar as pessoas a votar com uma pistola apontada à cabeça? Então, se foram votar menos 800 mil pessoas do que nas outras eleições, como é que querem comparar eleições que têm menos 800 mil votantes do que a outra? Não pode. Só pode comparar justamente pela percentagem. E na percentagem ele ganhou. E agora? Passou a percentagem de votos da AD. Quer dizer, se isto fossem eleições legislativas, ele tinha ganho a AD. Mas isto longe, porque o candidato à AD só teve 11%, não é? 11%. Ventura teve 33%, é o triplo, ok? É que o Seguro só teve o dobro, o Seguro não teve nada. O movimento anti-Ventura teve o dobro dos votos de Ventura. Mas o candidato da AD teve 1/3 dos votos de Ventura, teve 11%, Ventura teve 33%, é o triplo, ok? É só isso. Às 17h30 de hoje estavam 4 comentecos na CNN, deu-me vómitos aquilo, todos os 4 anti-Ventura. Qual o que dizia pior de Ventura? 100%. Uma televisão que contrata 4 comentadores na mesma mesa, e são todos, 2 deles eram do Partido Socialista, os outros 2 não sei de que era, mas era tudo anti-Chega. Os 4 a dizer o pior possível. Manipulação porca e criminosa dos telespectadores. Eu vou passar a dizer isto cada vez que vir esta pouca vergonha. 3, 4, 5 convidados, todos a dizerem o mesmo, não sei porque é que convidam tantos, convidavam um e poupavam dinheiro, assim têm que pagar a 5 para dizerem a mesma coisa, não sei para quê. 5 contra a Ventura. Eu já cheguei a ver 6 na RTP3, ainda por cima paga com os nossos impostos. Na altura era RTP3, agora é Notícias. Vi 6 comentários numa mesa gigante, todos a dizerem o pior possível do Chega. 6. Não bati o recorde, portanto, hoje vi 4. Portanto, o recorde ainda está no 6, na RTP, ok? Isto é uma manipulação porca e criminosa dos telespectadores. E agora gostava que comentassem estes números. A classe política conhece realmente muito bem os portugueses, sabe o que é que há de fazer para ganhar, seja no território nacional, seja no estrangeiro. Vejam bem o total de votos no estrangeiro, dos nossos imigrantes. André Ventura, 51,31, 42 mil votos. António José Seguro, 48,69, mais abaixo, portanto ganhou Ventura. Mas Ventura devia ter ganho com uma percentagem muito superior, porque aconteceu a mesma coisa nas outras eleições. Nós no estrangeiro ganhamos sempre muito mais. Então basta dizer que ficámos com um deputado fora da Europa e um deputado na Europa. O mesmo partido ficou com um deputado na Europa e um deputado fora da Europa. Portanto, vejam, ganhámos nos dois lados, num e noutro. Agora, porque só há 2 deputados, não sei se sabem isso. Agora vejam aqui, os nossos imigrantes, coitados, aqueles que vão votar, fazem 400 km, fazem isto, fazem aquilo, perdem o dia inteiro. Mas a mim o que mais me mete impressão é o que está aqui, é os números da abstenção. E a abstenção foi 95,22%, ou seja, menos do que 5% votaram. Menos do que 5% votaram. Os que votaram fizeram 400 km, 200, 300, 400 km, mas foram só menos do que 5%. Portanto, meus caros, é pouca gente. Assim não dá. Nós
teríamos 1.758.000 imigrantes que podiam votar, 1.758.000, olha, foi mais ou menos os números que André Ventura conseguiu, foi 1.730.000, ainda são mais os imigrantes, são 1.758.000, mas afinal só votaram 42.300 em Ventura e votaram 40.197 em Seguro. Meus caros, é uma pena que tão poucos imigrantes façam tantos quilómetros para votar quando a esmagadora maioria dos imigrantes não quer saber disto para nada. É uma pena, porque os imigrantes davam-nos a vitória, era só quererem. E é verdade que o Chega adicionou chuva falsa a um vídeo de Ventura para parecer que chovia torrencialmente. E agora quem diz isto é a Lusa, diz que é a Lusa verifica. A Lusa verifica. Já a SIC verifica, a Lusa verifica. Bom, eu chamo a Lusa, como sabem, o Pravda Tuga, a Lusakovic. A Lusakovic agora também tem um mentígrafo. Como é que chamará o mentígrafo da Lusakovic? Deve chamar-se Putingrafo, certo? Putingrafo. O outro era polígrafo, este é o Putingrafo, de certeza absoluta. Meus caros, a Suécia quer endurecer regras para a obtenção da nacionalidade. Os suecos tornaram-se fascistas, no dizer da extrema esquerdalha, ou nazis. Bom, podem ter-se tornado fascistas ou nazis, ou o que aquela gente quiser. Há uma coisa que eles não se tornaram, foi estúpidos. Estúpidos é que eles não são como nós temos sido. E pronto, meus caros, ficamos por aqui neste telejornal do dia a seguir às eleições, ou seja, o primeiro dia do resto da vida de Tosé Seguro. Um grande abraço e até logo, se Deus quiser.